Lá então, primeira etapa técnica de hoje. O que fazer para manter a mesma lotação do período chuvoso no período seco? Essa pergunta, gente, ela veio quando nós fizemos o vídeo falando do... Nem foi só o vídeo, mas tem várias outras questões. O rotacionado que não acontece no período seco, independente do que as pessoas falem, do que as pessoas tragam de informação. Ah, Neto, mas eu faço rotacionado na seca. Você gira os animais na seca, porque o rotacionado depende da brotação constante do capim. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa que o capim esteja brotando na mesma taxa de quando está no período das águas. Então, o rotacionado no período da seca, ele não existe. O que existe é você gira os animais, mas quando você voltar para o primeiro piquete, sem chance de você conseguir continuar girando os animais. Tá bom? Então, aí essa pergunta veio em uma pergunta assim, Neto, concordo com você, obrigado aí pela resposta, show de bola, concordo também, mas o que a gente faz no período seco se a gente quer manter a mesma lotação? Olha que pergunta interessante. O que a gente faz para manter a mesma lotação? Porque acontecem várias coisas no período seco que permite a gente reduzir a lotação. Se a gente está falando de recria engorda, está chegando no período seco, a gente pode reduzir a lotação através da venda de animais. Isso aí acontece. Isso é o normal, é o movimento normal das águas para a seca. Por isso que o preço do boi cai quando a gente está chegando no período da seca, lá no final das águas. Daqui de março agora até maio, a gente vai ver esse movimento acontecer bastante. Já está acontecendo, que é a desova de animais no mercado. Então a gente tem um aumento do preço do boi, um aumento da oferta de boi e uma queda no preço. Então por isso acontece isso. Geralmente o pessoal ele reduz a lotação no período seco, tá? Para mim também é um movimento mais prudente a se fazer, reduzir a lotação. Porém, existe uma outra opção, uma opção muito mais difícil de fazer, que é você não reduzir a lotação, você continuar com a mesma lotação que você está no período das águas. Por que é perigoso fazer isso? Porque manter a mesma lotação do período das águas, você está colocando em risco o seu capim, que não aguenta a mesma quantidade de animais. Então você precisa, de uma forma ou de outra, trazer uma outra fonte de volumoso ou outra fonte de matéria seca, e aí você precisa que essa fonte de matéria seca seja complementar ao que está faltando no pasto. Lembrando, o animal ele come em torno de 2,2%, 2,3% do peso vivo, principalmente quando a suplementação é mais fraca, ele come de 2,2% a 2,3% do peso vivo dele, em matéria seca. Aí, quando você coloca o animal para comer um pasto que não vai oferecer mais esses 2,2% a 2,3% de matéria seca, você tem que complementar com alguma coisa. Algumas pessoas, por exemplo, eu, na minha propriedade, a gente reduz a lotação, mas não reduz tanto. A gente complementa com ração. A ração vai complementar essa matéria seca e vai fazer o controle, vamos dizer assim, do efeito substitutivo, né? Agora, quando não é uma situação assim, a gente precisa colocar uma outra fonte de matéria seca. Inclusive, meu grande amigo Antônio Schacker fala bastante isso, quando você precisa complementar matéria seca ou para você manter o sucesso de uma propriedade com uma lotação mais alta, produza, ele tem um número lá, produza X de volumoso dentro da fazenda, ou seja, plantar volumoso na fazenda. Planta um capiaçu ou planta uma silagem de milho para você manter os animais em sequestro em momento aonde não ocorrer o direcionamento da redução de lotação da fazenda. Tá? Então aí você fornece. Então a resposta para essa pergunta seria o quê? Produza volumoso dentro da fazenda. Quando você produzir volumoso dentro da fazenda, você consegue reter esses animais lá dentro. Mas aí tem que ter um planejamento de produção de volumoso. Escolha um volumoso, vai escolher o quê? Capiaçu, vai escolher sorgo boliviano, vai escolher silagem de milho, silagem de milheto, silagem de sorgo. Beleza, escolheu. Trabalhe o processo de ensilagem e veja quanto você precisa ter produzido de volumoso para que você mantenha esses animais durante todo o período da seca. Quanto que esses animais vão comer por dia? Como que você precisa disso armazenado? Silagem de superfície, silagem de trincheira, e aí você vai direcionando
cada vez mais isso daí, tá joia? Quando a gente fala sobre estratégias para período de transição, nós temos uma série de materiais lá dentro da escola, inclusive na própria nutrição ativa, a gente ensina o quanto o animal consome por dia e como que a gente calcula a quantidade de silagem que ele precisa para fazer esse efeito substitutivo. O importante é a gente manter cada vez mais, a gente manter um sistema de produção que não faça esses animais depender somente do pasto, tá bom? Então, isso daí é extremamente importante. Escola de Pecuária Lucrativa, você consegue encontrar o link dela na descrição, consegue encontrar, se você estiver assistindo aqui uma gravação, vai estar aqui na descrição, vai estar também no card, e você consegue direcionar para lá, se você quiser ter uma aula gratuita para você assistir, a partir do momento que você clica no link, e eu vou colocar o link para vocês agora aqui nos comentários, para mais 2, mais 3. Valeu, pessoal! Forte abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima. Valeu!